Oi gente, eu sou a Erika Rodrigues, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje eu vou trazer um vídeo um pouco diferente do que eu costumo trazer aqui pra vocês. Eu vou falar sobre dicas do que eu faço quando eu quero emagrecer mais rápido. Mas antes de tudo, gente, deixa eu explicar pra vocês como que foi a minha infância. Eu sempre fui muito magra, muito magra, ao ponto do meu irmão me apelidar de esqueleto humano. E direto, meus irmãos diziam que eu ia voar, sabe? Era todo mundo magro lá em casa. Meus irmãos também eram tudo magrelo e ficavam me chamando de esqueleto humano, sabe? Dizendo que ia passar um vento e ia me levar. Só que aí, o que acontece? Sempre me diziam que isso mudaria quando eu ficasse adulta ou mais velha, sei lá. Mas eu sempre fui muito magra, a minha adolescência inteira. E aí, quando eu cheguei ali acho que nos 18 anos, eu quis fazer academia pra engrossar as pernas, pra criar músculo, criar massa, sabe? Não era uma magra esquelética, mas me incomodava ter a coxa um pouco mais fina e ser mais magra do que os outros. Eu queria ter um corpo mais cheinho, sabe? E aí, o que aconteceu? Eu entrei na academia, passei um tempinho na academia, acho que foi nem 3 meses, porque eu tinha muita preguiça de fazer academia. Eu queria ir e que, sei lá, o que eu queria que acontecesse. Eu queria ir pra academia e que meu corpo malhasse sozinho, porque eu não queria malhar, eu achava muito entediante. A gente pagou 3 meses, só que por último, eu tava indo só por ir, mas aí depois, por fim, a gente desistiu, paramos de pagar a academia e comecei a engordar depois que eu saí da academia. Não que eu comecei a engordar, mas eu comecei a ver que eu tava tendo mais facilidade de ganhar peso, sabe? Eu comecei a perceber que se eu ficasse comendo muita besteira, meu corpo começava a engordar. E antes não era assim, eu sempre comia muita besteira, já pra engordar mesmo, mas não conseguia engordar. E isso foi mudando depois que eu comecei a fazer academia, sabe? Depois que eu saí da academia, meu corpo começou a ter facilidade de engordar. Mas aí nunca foi um problema, eu até achei bom, fiquei um pouquinho mais cheinha. Mas aí depois dos 20 anos por aí, eu tinha o meu peso ideal, que era 62 ou 60, por aí. Mas depois eu percebi que 60 eu já tava muito magra. Eu não sei, gente, eu não sei explicar por que acontece isso. Eu sei que com 60 quilos eu achava que meu peso tava ideal, que meu corpo tava bom, que tava ótimo daquele jeito. Depois, quando eu me via com 61 quilos, eu já achava que era o meu corpo ideal. E com 60 quilos eu já me achava muito magra. Depois, com 62 já era meu peso ideal. Eu não sei, sabe? Parece que o nosso corpo vai pesando mais. Eu não sei explicar por que isso acontece. Só sei que eu já me achava muito magra. Tipo, já mostrando os ossos com 60 quilos. Sendo que antes, com 60 quilos, eu tava me sentindo muito bem, sabe? Porque meu corpo tava cheio, eu não tava magra, nem tava gorda. Tava no meu peso ideal. Depois disso, quando eu me via com 63 quilos, eu já tava me achando um pouquinho gordinha, entendeu? Aí eu tentava voltar pro meu peso de 62, porque 62 agora era meu peso ideal, entendeu? E aí foi assim que eu comecei a aplicar algumas dessas dicas que eu vou passar agora pra vocês. Não foi assim do nada que eu comecei a fazer todas essas dicas aqui. Foi ao longo do tempo percebendo que algumas coisas funcionavam comigo, outras não. Não foi também ninguém me dando dica, dizendo assim, faz isso, faz aquilo. Não, eu comecei a fazer por conta própria e via que dava resultado e eu vou passar essas dicas pra vocês. A primeira dica, gente, é jejum intermitente. Não podia ser outra dica. A primeira eu queria colocar a mais importante, jejum intermitente. Gente, antes eu nem sabia que o nome era esse, nem sabia que tinha um nome pra isso. Eu simplesmente, quando eu me sentia um pouco mais acima do peso, eu tirava um dia da semana pra não tomar café. E aí, então, eu jantava à noite, normal, um dia antes. E no outro dia de manhã, eu simplesmente não tomava café. Minha primeira refeição era o almoço. Eu bebia água, tudo normal. Só que eu não comia de manhã, entendeu? Passava aquele tempo todo ali sem comer. Às vezes, gente, eu até aproveitava que eu já ia ficar sem tomar café, sem comer nada durante a manhã e fazer uma consagração, sabe? Como eu sou evangélica, vocês sabem, então aquela manhã eu tirava pra ficar a manhã inteira de oração, de louvor, de ler a palavra. E aí eu ficava sem comer e sem beber água. Aproveitava pra consagrar logo os dois. Geralmente fazia isso até no dia de Santa Ceia, sabe? Então aquele dia ali eu tirava pra Deus e ao mesmo tempo eu tava sem comer, né? Tava sem comer e sem beber água. Então dava uma emagrecida ali. Às vezes eu fazia até 2 vezes na semana e eu secava bastante. Principalmente quando eu ficava sem beber água e sem comer. Mas eu não recomendo ficar sem beber água, tá? Eu só fazia isso de ficar sem beber água e sem comer quando eu ia consagrar mesmo, ia ficar ali orando, ou ia pra igreja em consagração, essas coisas assim. Que aí eu consagrava logo a água e a comida. Mas quando eu ia fazer só o jejum intermitente, sem ser como consagração e tal, eu só ficava sem comer a comida. A água eu bebia normal, entendeu? E aí, gente, eu sempre percebi que na primeira vez
que eu fazia o jejum intermitente, o meu corpo tinha um pouco mais de resistência. A resistência que eu falo era mais fome. Eu pensava, meu Deus, eu não vou aguentar, ficar até meio-dia sem comer. Mas a partir da segunda vez, por exemplo, na outra semana eu queria fazer o jejum intermitente de novo, eu sentia que eu ficava melhor do que quando eu tomava café de manhã. E era como se meu corpo tivesse se desintoxicando, sabe? Eu não sei, eu sentia meu corpo muito mais saudável depois. Não sei, eu sentia que eu tava com mais energia. Então essa é uma dica muito importante que pra mim é uma das principais que me ajuda a perder peso quando eu quero perder peso bem rapidinho. A outra dica, gente, é comer só o necessário, porque a gente tem um costume de querer comer pra sentir a barriga cheia. A gente tem aquele hábito de eu só tô satisfeita quando minha barriga tá bem cheia, eu só tô alimentada quando minha barriga tá assim estufando, que eu tô andando com dificuldade, sabe? Sendo que não, gente, isso daí é como se a gente estivesse vivendo pra comer e não comendo pra viver. Quando a gente coloca isso na nossa cabeça de que a gente come pra viver, a gente percebe que a gente meio que pratica gula, sabe? Porque desde quando a gente come pra sentir a barriga bem cheia, pra passar mal, isso é gula. Porque a gente tá comendo mais do que o necessário. A gente não precisa daquilo tudo, entendeu? Então eu comecei a fazer isso. Quando eu ia almoçar, eu colocava só uma quantidade só pra me alimentar. A gente colocando só uma quantidade razoável no prato e comendo, nosso corpo vai se sentir satisfeito e pronto. Quando você reduz o tanto de comida, você percebe que aquilo tava te fazendo mal, sabe? A gente tem que colocar esse costume no nosso dia a dia mesmo, sabe? De ter o hábito e não só pra, eu quero emagrecer esse mês, vou criar esse hábito agora e depois eu volto a comer muito. Não, a gente tem que colocar esse hábito no dia a dia, tipo, vou comer pra me alimentar, não pra ficar passando mal. Então a gente toma um café razoável, um almoço razoável, um lanche razoável, uma janta razoável, pra nunca se sentir pesada, aquela sensação cheiona, sabe? Então essa segunda dica eu acho muito importante, gente, porque às vezes a gente nem percebe que a gente tá praticando gula. A terceira dica, gente, eu também percebi há muito tempo que faz muita diferença, que é evitar sair pra lanchar fora. Gente, teve um tempo que eu lanchava todo final de semana fora, e às vezes até no meio de semana eu queria lanchar fora também, principalmente quando eu tava namorando com o Matheus. A gente saía pra lanchar sempre que a gente queria se ver, era pra lanchar fora. Quando não era com o Matheus, era com as jovens da igreja, a gente juntava, ia pra pizzaria, mas era todo final de semana, e até no meio de semana, quando o Matheus já tava morando aqui em Cuiabá e eu lá em Lucas do Rio Verde, às vezes ele conseguia ir no meio de semana, e no meio de semana a gente saía pra lanchar juntos. Então era final de semana, era meio de semana, e eu tava engordando bastante, sabe? E aí eu comecei a cortar, eu comecei a evitar lanchar fora e sim comer em casa. Aí sempre que o Matheus vinha, eu fazia uma tapioca, alguma coisa, a gente jantava lá em casa, eu fazia um lanche, alguma coisa, mas em casa, um lanche mais saudável. E aí quando eu comecei a evitar sair pra lanchar fora, eu percebi que eu comecei a emagrecer assim bem rápido, sabe? E não só comer fora, gente, como evitar comer fritura também, porque às vezes você não sai pra lanchar fora, mas você tem carne de hambúrguer em casa, tem um monte de coisa calórica, muito calórica, que você fica fritando pra comer em casa. Então não adianta nada. A partir do momento que você começa a cortar essas coisas, fritura, comer fora, lanche desnecessário, você começa a perceber uma diferença enorme no seu corpo. A quarta dica, gente, é evitar comer fora de hora. Por exemplo, você acabou de almoçar, daqui a meia hora você já tá lá comendo algum doce, alguma coisa que você pegou na geladeira, um pedaço de bolo, um pudim, alguma coisa assim. Você acabou de comer, você já ainda tá satisfeito, não é hora do lanche e você tá querendo comer alguma coisa só por fado, só por fadiga, sabe? Isso também entra na questão da gula, porque você não tá com fome. Não tem necessidade de você ir pegar aquele doce, aquela bolacha recheada, aquele bolo de chocolate na geladeira. Então eu percebi também que isso fazia muita diferença. Comer só na hora certa. É hora do café da manhã? Come alguma coisa razoável, sem exagero no prato ou sem comer demais. É hora do almoço? Coloco meu prato, mas sem exagerar. Só colocar o que meu corpo precisa e pronto, sabe? Sem encher demais. 3h30, 3 horas, é hora do lanche? Vou lá e faço um lanche mais leve, sabe? Nada que vai me deixar muito cheia. Janta? Também é a mesma coisa, uma coisa leve pra você jantar e daqui a pouco você ir dormir. Então comer coisinhas fora de hora também ajuda a gente a engordar. E eu percebi isso quando eu comecei a cortar e fez uma grande diferença pra mim. A quinta dica, gente, é evitar deixar guloseimas dentro da geladeira ou comprar coisas guloseimas, coisas doces, coisas que tem muita caloria e deixar em casa, dizendo assim, comprei, mas eu não vou comer. Você vai comer. Porque a gente fica tentado, sabe? Quando você sabe que tem lá no armário, que tem na geladeira, você
fica tentado a ir lá e pegar um pouco. Então é melhor que você evite comprar ou fazer um bolo de chocolate ou fazer alguma coisa, algum doce pra você ficar beliscando, porque isso acaba te sabotando. Saber que você vai fazer, não, vou fazer, vou deixar aqui na geladeira só lá de vez em quando que eu vou lá pegar. Não, você vai sentir necessidade. Toda vez que você for abrir a geladeira pra beber água, você vai querer beliscar, você vai querer pegar um pedaço de bolo, você vai querer pegar aquela bolacha recheada lá dentro do armário, porque você sabe que tem. Então, se não tivesse, você não ia querer. Você ia abrir a geladeira, ia beber água, ia ver que não tinha nada de guloseima, você não ia se sentir tentada a pegar alguma coisa, entendeu? Comer fora de hora ou comer alguma guloseima desnecessária. Eu comecei a cortar isso também. E a última dica que eu não tô fazendo no momento, mas eu tava até esses tempos atrás, é fazer exercício, gente. Porque se você fizer tudo isso aqui que eu falei pra vocês e ainda fizer exercício, vai potencializar muito mais o seu processo de emagrecimento. Você vai emagrecer bem mais rápido do que você emagreceria fazendo só essas dicas que eu passei pra vocês. Fazendo exercício potencializa mais ainda, entendeu? Eu não tô falando de você ir pra academia, porque eu não fui mais pra academia. E depois que eu percebi que a partir do momento que eu começasse a fazer academia, eu teria que virar dependente da academia, porque no dia que eu saísse eu ia engordar muito mais, sabe? Depois que eu percebi isso, eu nunca mais paguei academia nem nada. Mesmo que às vezes eu queria fazer um exercício pra emagrecer, eu não ia pra academia. Eu sempre fazia alguma aeróbica ou alguma caminhada com o Matheus na praça, mas nunca mais voltei na academia, gente, porque misericórdia. Depois que eu fiz academia e parei, depois que eu parei, eu comecei a engordar com muita facilidade. Nem sabia que isso podia acontecer. Descobri na marra mesmo. E aí hoje, quando eu quero emagrecer, ou mesmo por saúde, eu faço caminhada ou faço alguns exercícios em casa mesmo, tipo, como que é o nome disso aqui? Acho que é abdominal, né? Que você levanta assim a cabeça. Pois é, eu faço em casa ou saio com o Matheus pra fazer caminhada, tipo andar 1 quilômetro, porque acaba sendo um passeio, mas que a gente também tá perdendo caloria, né? Então se você faz todas essas dicas e ainda faz o exercício físico, é muito melhor pra você, porque você vai perder peso muito mais rápido do que perderia só fazendo essas coisas aqui. E é isso, gente, eu vou finalizar esse vídeo aqui. Claro que tudo tem exceção, né? Eu dei essas dicas aqui pra quem quer emagrecer rápido. Por exemplo, eu tenho uma formatura pra ir no final do mês, queria dar uma emagrecida de uns 3 quilos até lá. Isso aqui vai te ajudar. Você seguindo todas essas dicas aqui vai te ajudar a emagrecer bem mais rápido. Então você tem que cortar totalmente as guloseimas, cortar tudo que vai te engordar, tá? Mas se você é só pra poder ter uma vida mais saudável e tá sempre em constante emagrecimento pra ficar no teu peso ideal, não tem problema de vez em nunca você ir lá e fazer um doce pra você, porque ninguém merece, né? Você viver fazendo dieta, nunca poder desfrutar um lanche na rua com um esposo, ou nunca poder fazer um bolo de chocolate porque você tá o tempo todo emagrecendo. Não, tudo tem limite. Mas se você quer só emagrecer, por exemplo, tem uma data específica que você quer perder tantos quilos, você tem que cortar totalmente mesmo. Você tem que seguir a risca, sabe? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas que eu dei aqui pra vocês. Se vocês gostaram, deixe seu like. Não esquece de deixar seu like, tá? Se você não gostou, deixa seu like também pra ajudar aqui no crescimento do canal. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação de vídeo novo, tá? Um beijo e até o próximo vídeo!